Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos aprofundar um pouco sobre as expressões numéricas, que na aula passada vocês já começaram a fazer, mesmo sem saber que estavam fazendo. Como assim? Vou explicar agora. Vocês fizeram as multiplicações pelas decomposições, lembra? Então, vou dar um exemplo de um aqui, ó. 7 vezes 9, que nós temos na página 53 da nossa apostila. Aqui eu posso decompor da seguinte maneira, vamos supor. Vou decompor o 7 em 5 mais 2. Então, 5 vezes o 9 mais 2 vezes o 9. Essa forma de escrever, separando a nossa questão, a nossa situação em multiplicações e adições, isso configura uma expressão numérica. Isso é uma expressão numérica, tá bom? E nas expressões numéricas, nós temos a obrigação de resolver primeiro as multiplicações, para depois fazer a adição dos resultados. Por quê? Caso eu comece pela adição, eu distorço a ideia que eu tenho no meu problema. Por exemplo, aqui eu sei que 5 vezes 9 é igual a 45, mais 2 vezes 9 é igual a 18. Somando isso, eu tenho que ter exatamente o resultado de 7 vezes 9. Vamos verificar. 45 mais 18, mentalmente. 8 mais 2 daria 10. Mas só que o 5 é 3 a mais que 2. Então, ao invés de 10, eu tenho 13. Vai ficar o 3 lá na minha casa das unidades. Então, eu lembro que subiu 1 da dezena 13. Então, 13, o 1 do 13 mais o 1 do 18 vai dar 20. 20 com 4, que vale 40, 63, que é justamente 7 vezes 9, não é mesmo? Então, pessoal, agora vamos tentar fazer da forma errada para vocês verificarem o porquê que a gente não pode começar pela adição. Vamos supor que eu tenha começado pelo 9 mais 2, considerando 11. E repito o que eu não usei. Só de bater o olho, ver se isso aqui vai dar 63. 5 vezes 11 já é 55. 55 vezes 9. 55 mais 55 mais 55 nunca vai dar 63. Então, é por isso que a gente sempre tem essa regra para obedecer nas expressões numéricas. Primeiro as multiplicações e depois as adições, tá bom? Então, agora, com base nessas informações, nós iremos resolver a atividade número 1, que está na página 53 da nossa apostila, e a continuação, que é a letra D, está aqui no comecinho da página 54. Então, faremos apenas o número 1, letra A, até letra D. Vamos lá que eu vou explicar aqui para vocês. Nós temos um gráfico onde mostra a quantidade produzida de litros de azeite de oliva em uma fábrica no último ano. Então, aqui temos, os barris formando colunas e cada barril vale 480 litros de azeite. Na letra A, está perguntando quantos litros de azeite foram produzidos em cada um dos meses
meses em que a produção foi a menor. Então, a gente vai olhar, vai ver em quais colunas nós temos a menor quantidade de barris, que são 3, certo? É uma pilha de 3 barris. E isso aparece quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Então, por 3 vezes, a quantidade foi de 3 barris. E cada barril, ele tem 480 litros. Então, 480 vezes essas 3 colunas, onde temos 3 barris empilhados, ok? É assim que vai fazer a letra A. Na letra B, escreva uma expressão numérica usando a multiplicação e a adição para calcular quantos barris foram produzidos durante o ano. Esse aqui eu vou começar com vocês e vocês darão continuidade, para eu poder explicar como acontece, como a gente vai montar essa expressão numérica. Então, observando o nosso gráfico, nós iremos contar, que aqui está perguntando a nível de barris. Então, quantos barris? E não quantos litros por enquanto, somente quantos barris. Então, nós iremos contar quantas vezes aparece uma pilha com 3 barris, quantas vezes aparece uma pilha com 4, uma pilha com 5 e assim em diante. Daí nós montaremos a expressão da seguinte maneira, olha só. Pilha com 3 aparece 3 vezes. Então, eu tenho 3 vezes 3 barris. Mais. Agora, vamos ver com 4. Justamente 3 também, olha só. Março, outubro e novembro. Então, eu tenho 3 vezes o empilhamento de 4 barris. Com 5 barris, eu tenho o mês de julho e o mês de setembro. Então, apareceu por 2 vezes o empilhamento de 5 barris. E, por final, 6 barris, que aparecem em quais meses? Abril, maio, junho e agosto. Então, por 4 vezes, aparece o empilhamento de 6 barris, ok? Deu para entender, pessoal, como a gente fez? Primeiro, quantas vezes aparece e aqui o empilhamento, beleza? Assim a gente montou a nossa expressão. E agora a gente vai resolver, vocês vão seguir essas chaves aqui, ó. Primeiro as multiplicações, para depois aqui vocês colocarem os resultados, sinal de mais. Coloca os resultados. E então, no final de tudo, vocês vão somar tudo isso, ok, pessoal? É assim que a gente monta uma expressão numérica. E na letra C, está pedindo para efetuar o cálculo de 55 barris, que é o resultado que vai dar aqui no final de tudo. Vocês precisam descobrir o resultado 55, vezes os 480 litros de cada barril. E aí, a gente vai responder escrevendo por extenso. Então, pessoal, uma dica que eu dou para vocês aqui na letra C é o seguinte: 55 vezes 480. Para vocês não precisarem fazer uma multiplicação por 2 números aqui, vocês podem usar a ideia da decomposição. Vamos decompor o 55 em 50
mais 5. Então, aí a gente tem, ó, 50 vezes 480 mais 5 vezes 480. Aqui a gente tem contas mais fáceis para a gente fazer, porque basta eu multiplicar por 5 esse resultado, 480 vezes 5, que já serve para mim aqui também. Aqui eu só preciso, no resultado que der vezes 5, acrescentar o zero. Então, aí eu vou somar esses dois resultados para descobrir quantos litros no total foram produzidos, tá bom? E essa resposta é escrita por extenso, é escrita com palavras do resultado. Por último, aqui da apostila, a letra D. No ano anterior, a fábrica produziu apenas a metade do total de litros do último ano. Calcule mentalmente quantos litros foram produzidos no ano anterior. Deixa eu explicar então aqui para vocês como calcular mentalmente uma divisão onde a gente tem um número formado apenas por algarismos pares. Deixa eu dar o exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu queira dividir pela metade o número 486, por exemplo. Como que eu calculo a metade nesse caso? Primeiro, eu tenho que observar se os meus 3 algarismos são pares. Nesse caso, são 4, 8 e 6 são algarismos pares. Como que eu divido isso aqui pela metade mentalmente? É só calcular a metade de cada algarismo. Metade de 4, 2. Metade de 8, 4. E metade de 6 é 3. Então, esse valor corresponde a metade de 486. Não é fácil, pessoal? Essa é a ideia que vocês irão usar para fazer a letra D, tá bom? Agora, então, eu vou explicar para vocês como fazer os exercícios aqui do CA, página 49. No comecinho aqui temos a letra B e C, que se refere à atividade que vocês fizeram na aula anterior, dos carrinhos aqui. Na letra B, escreva uma expressão numérica para calcular a quilometragem total percorrida por esse motorista nesses 4 meses. Vou fazer aqui no quadro essa letra B para vocês e vocês vão fazer a letra C, tá bom? Então, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Cada carrinho corresponde a 250 quilômetros no nosso gráfico. Então, como que eu vou fazer essa expressão numérica? Só montar a expressão na letra B. Não é para resolver por enquanto. Resolver é na letra C. Letra B é só montar. Então, vamos observar. Temos janeiro, fevereiro, março e abril. Então, janeiro, eu tenho um empilhamento de 3 carrinhos e cada carrinho, ele vale 250. Então, 3 vezes 250. Próximo mês, sinal de mais. Fevereiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrinhos. 6 vezes 250. Próximo mês. Março, 4 carrinhos. 4 vezes 250. E por último, o último mês, abril, 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. 5 vezes 250. Essa é a expressão numérica da letra B do CA, página 49. Ok?
Agora a letra C. Na letra C é para vocês então resolverem essa expressão e descobrir quantos quilômetros foram percorridos no total. Lembrando que é preciso fazer cada multiplicação primeiro para depois somar os 4 resultados. Não se esqueçam. E no exercício número 9, vocês irão pôr em prática essa regra de multiplicar primeiro para depois, no final, somar tudo, que é a lógica desse exercício. Vocês irão resolver cada uma das expressões e procurar aqui no caça-palavras a leitura do resultado, tá bom? Muito simples. Multiplica primeiro os 2 valores e no final soma tudo e se tiver alguma coisa para subtrair, subtrai também. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui na letra A nós temos 12 vezes 10 mais 5 vezes 8 menos 90. O que eu vou fazer primeiro? 12 vezes 10, 120. Repito o 12 e acrescento o 0 do 10. Mais 5 vezes 8, 40. E repito o restante, menos 90. Agora eu resolvo isso aqui normalmente. 120 mais 40 menos 90. É assim que eu resolvo essa expressão numérica. Mas vocês irão observar também que em algumas nós temos valores entre parênteses. Quando temos valores entre parênteses, nós precisamos resolver primeiro o que está nos parênteses. Exemplo, na letra D, nós temos, do número 9, nós temos o seguinte: 98 mais 35 menos 53, fecha parênteses, vezes 75. Aqui nesse caso, como eu tenho valores entre parênteses, independente de ser adição, subtração, multiplicação ou divisão, sempre eu resolvo primeiro os parênteses, tá bom? E depois que eu resolver esses parênteses, aí sim que eu vou multiplicar o resultado que der aqui por 75. E assim, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijão para vocês e até a próxima aula!